ai Senhor, quero estar. Minhas sandálias eu vou retirar. Quero ver o céu aberto, quero ouvir a sua voz. Faz brilhar tua glória aqui. Com reverência e temor quero estar. Minhas sandálias eu vou retirar. Quero ver o céu aberto, quero ouvir a sua voz. Faz brilhar tua glória aqui. Eu vejo Deus face a face, com o som de muitas águas. Eu ouço sua voz, o nome, eis-me aqui. Graça e paz, a parte de Deus e do nosso Salvador Jesus. É muito bom estarmos mais uma vez para esse tempo de louvor ao nosso Deus. Cumprimentamos a cada um dos irmãos, membros e congregados da Primeira Igreja Batista em São Raimundo Nonato, suas famílias que estão aí reunidos na sala, ao redor da mesa, em algum lugar da casa, família junta para ouvir a palavra do Senhor, para cultuarmos ao Senhor. E como é bom poder estarmos nessa sintonia com Deus através desse recurso que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Nosso cumprimento também na doce paz do Senhor e graça aos irmãos e amigos que nos ouvem através de nossa rádio. Desejamos que você seja grandemente edificados. Esse é o tempo que Deus preparou para nós. Mesmo que os dias sejam maus, Deus continua sendo bom. Por isso, toda honra e toda glória sejam dados ao nome do Senhor. Louve a Deus, exalte o nome do Senhor. Agradeça a Ele pela sua vida, agradeça pela sua família, agradeça pelos dias, por esses dias, quando o Senhor tem nos proporcionado estar em casa e o Senhor cuidando de nós. Ele está cuidando, por isso nós louvamos, por isso nós o exaltamos. E a você, meu querido irmão, foco em Deus que está cuidando. Vamos continuar louvando a Deus. O Reginaldo estará entoando mais um cântico. Eu convido você a cantar conosco esse cântico em louvor ao nosso poderoso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são
fé. Vivamos então nesses dias rompendo em fé. Vamos orar ao nosso Deus. Quero convidar você a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos orar. E se você convidou alguém para assistir a nossa live hoje, ore para que Deus fale ao coração dessa pessoa. Alguém que você compartilhou o nosso endereço e que você sugeriu participar desse culto conosco. Vamos orar. Ore por essa pessoa. Ore para Deus falar ao coração dessa pessoa e ore para Deus falar ao seu coração. Junto com as pessoas que estão aí ao seu redor, oremos ao Senhor. Nosso Pai, nosso bom, eterno e soberano Deus, te louvamos porque o Senhor está cuidando de nós. Obrigado porque a boa mão do Senhor está conduzindo a nossa vida. Te louvamos, ó Deus, porque em meio a tudo que acontece lá fora, as nossas vidas estão protegidas pelo Senhor. Continua guardando o nosso povo, a tua igreja, guardando a nossa cidade, ó Deus, preservando-a, agindo, ó Deus, para que em nossa cidade, Pai, não venha se ter o avanço do vírus, da doença, mas que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor continue cuidando de cada família, protegendo. Cuida dos idosos, das crianças, cuida dos profissionais de saúde, cuida daqueles que precisam trabalhar porque faz parte aí das empresas que prestam serviços essenciais. Cuida, preserva, guarda, ó Deus. E nessa noite, fala com cada um de nós. Fala-nos pela tua palavra. Que esse tempo seja altamente edificante. Que a palavra seja confortadora. Que fale conosco e que continue penetrando-a no coração de cada um de nós. Oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 2. Se você pode, se você está com a sua Bíblia aí ao seu lado, e junto com as pessoas que estão com você, abra-na em Jonas, capítulo 2, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo de número 7. Eu estarei lendo para fundamentar a nossa reflexão de hoje. O texto diz assim: de lá, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. O que vemos é o clamor do mais profundo do mar. E baseado nisso, eu quero falar a você nessa noite sobre isolados, sim, sozinhos, nunca. Isolados, mas não sozinhos. É isso que o texto nos apresenta. Isolamento é uma palavra que ganhou notoriedade nos últimos meses, mais precisamente nas últimas semanas. Não há um dia sequer em que não ouçamos essa palavra. Não há um dia sequer em que não vejamos alguém mencionando-a, quer seja nos jornais de televisão, quer seja pela internet, nos grupos aos quais participamos. Muito tem se falado sobre isolamento. Isolamento social, isolamento vertical e por aí vai. Fala-se muito em isolamento. Palavra que temos muito ouvido. Mas não é só ouvido. Além de ouvir, essa palavra tem feito parte não só do nosso vocabulário, mas do nosso dia a dia, da nossa vida prática. Isolamento é a palavra que descreve a vida prática nos últimos dias. Experimentar o isolamento tem sido a experiência de muitos.
Há quantos que hoje estão com vontade de encontrar os irmãos? De poder abraçar, de poder dar aquele aperto de mão, de poder dar aquele abençoado cumprimento. Quem não está com vontade de fazer isso? Quem não está? O isolamento em si tem sido uma experiência boa ou não? Experiência boa quando olhamos pela ótica da saúde, do bem-estar, da preservação. O isolamento passa a não ser uma experiência boa quando o assunto é economia, quando o assunto é meus lucros pessoais. E é exatamente essa questão, ou foi essa questão que de fato provocou a queda do ministro, nessa falta de sintonia com o presidente, o isolamento, sim ou não. Então foi exatamente essa questão que levou à situação em que está hoje a vida política do país. Mas não vou entrar nesse mérito se o isolamento é bom ou não, se deve continuar ou não. Não sou eu que tenho que dizer isso, mas sim as autoridades em saúde. E nós estamos aqui para seguir as devidas recomendações, buscando, claro, o bem-estar nosso e das pessoas com que nós convivemos. O que quero tratar é sobre o outro lado do isolamento. E eu vou tratar exatamente disso ao longo da palavra. Quando olhamos para a palavra de Deus, da Bíblia, nós vemos experiências de isolamento. Moisés passou pela experiência de isolamento no deserto. João Batista passou pela experiência no deserto. O profeta Elias esteve também isolado no deserto. O próprio Jesus esteve isolado no deserto. Todos eles passaram por essa experiência. João esteve exilado e isolado na ilha de Patmos por causa do Evangelho. E temos o exemplo do texto lido que eu trago até você. É uma experiência de isolamento com fortíssimas lições. Jonas estava isolado, não em casa. Não em casa. Há um isolamento pior do que ficar em casa. O isolamento em casa não é tão ruim assim. E há muitos que estão aproveitando esse isolamento em casa e nesse tempo de isolamento, haja comida. Haja comida. A experiência de Jonas não foi o isolamento em casa. Jonas não foi só o que Jonas experimentou, não foi só um isolamento social. Foi isolamento social, foi isolamento emocional, foi isolamento espiritual. Mas apesar de isolado em todas essas dimensões, nunca esteve só. Nunca esteve só. E de lá, de onde ele estava, do ventre do peixe, ele emite um clamor que encerra em si grandes, maravilhosas, preciosas lições que a palavra nos traz. E dessa palavra de Jonas, desse texto que li, nós aprendemos que a oração é a melhor terapia em tempos de isolamento. A oração é a melhor coisa a fazer em tempos de isolamento. Nesses dias, nós recebemos, eu e você, recebemos pela televisão ou pelos aplicativos de celular, sugestões sobre o que fazer no isolamento. Sugestão de diversão com a família, sugestão do que fazer em casa, sugestão disso, daquilo, sobre o que fazer no isolamento. Recebemos, ouvimos essas sugestões nos programas de televisão, né? E eu dou a você uma sugestão ótima de o que fazer no isolamento. Orar. A oração é a melhor terapia no isolamento. Veja como Jonas descreve a sua situação de isolamento. Ele diz: em meu desespero clamei, ou na minha angústia clamei, e tu ouviste a minha voz. E ele diz no versículo 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Quando a vida já se apagava, no alto do seu desespero, no mar de angústia no qual ele estava,
o que ele fez foi clamar. Na condição na qual ele seria o último suspiro da sua alma. A oração. A oração seria o único recurso disponível a Jonas naquela ocasião. E ele fez isso como último recurso, como último suspiro, como o grito da alma de alguém que não tinha mais o que fazer. Então, orou. Quando tudo parecia perdido, ele orou. Quando a morte parecia ser o seu próximo passo, ele orou. Quando ele se viu só, orou. Quando estava sendo consumido, sozinho, sem socorro, ele orou. A oração seria naquele momento o grito da alma. Um grito desesperado de alguém que não tinha outra coisa a fazer. Jonas se viu sem vida, sem saber o que fazer. Já não havia caminhos a tomar. Não havia caminhos a seguir. Não havia nem o que fazer, nem o que dizer. E Jonas simplesmente orou. Jonas clamou ao Senhor. A nossa experiência de isolamento nem de longe pode ser comparada com a de Jonas. De maneira alguma. Não se assemelha em nada. Mas a solução é a mesma. O recurso é o mesmo. Eu pergunto, assim como Jonas, você já se viu em um momento sem vida? Você já se viu numa situação sem saber o que fazer? Sem uma perspectiva de vida? Sem um caminho a seguir? Você já sentiu passou por aquele sentimento de vácuo, de vazio existencial? Quando não há nada a fazer? Eu presumo que alguém que me assiste ou me ouve já passou sim por essa experiência. E nessas horas de dor, nessas horas de humilhação, nessas horas de desespero, o que fazer? É interessante ver, olhando para o próprio Jonas, que quando tudo parece perdido, quando parece que o último, ou que não tem mais recurso, quando parece que o próximo passo já é a morte, mesmo que estejamos nessa experiência, ainda assim nós temos com quem nos relacionar. Mesmo que isso venha acontecer, nós ainda temos com quem nos relacionar. Podemos ainda, mesmo que seja a situação de desespero, nós ainda temos ou podemos erguer a nossa voz e clamar por graça. Clamar por graça ao Senhor. Ainda podemos, do mais profundo do abismo, do fundo do poço, onde Jonas estava literalmente, ainda havia alguém a quem recorrer. Ainda havia alguém para ouvir o grito. Ainda havia a quem clamar. A oração é o recurso em tempos de isolamento. É o melhor recurso. É a melhor terapia. É a melhor coisa a fazer em tempos de isolamento. A oração nos acalma em tempos de angústia. Você que está se vendo angustiado, com medo nesses dias, ora. Usa esse recurso da oração. A oração nos acalma em tempos de angústia. A oração é o respirar de uma alma aflita. Se você está aflito, se sua alma está aflita, então ore. A oração é o grito do coração angustiado. É o clamor de um coração temeroso. A oração é a força do fraco. A oração é a tecla que nós
precisamos apertar para acessar a rede celestial. Estamos em tempos de acessar a rede celestial. A oração é tudo isso, além do que é uma terapia que acalma, é uma terapia que conforta e ainda por cima traz a solução. O melhor a fazer em dias de isolamento, em tempos de angústias, em noites de lágrimas, o melhor a fazer é orar. Em dias de incertezas, o melhor a fazer é clamar. Nesses dias também nos são oferecidos cursos pela internet. Nos são oferecidos oportunidades e passatempos que são nos oferecidos pelas redes sociais. As redes sociais têm, como diz o ditado, têm bombado nesses dias. E nos trazem sugestões sobre o que fazer. Eu digo a você que nesses dias de incerteza, de temor, é preciso se desligar um pouco das redes sociais e acessar a rede celestial. Acessar a rede celestial pela oração. Se você fica o tempo todo conectado nas redes sociais, a sua vida vira uma gangorra. Vem uma mensagem que lhe anima e você vai lá para cima, seu olho vai lá para cima. Aí vem uma notícia aqui, notícia de tristeza, te leva lá para baixo. Aí vem outra mensagem, te leva lá para cima. Aí vem uma notícia desconfortante, te leva lá para baixo. E a vida se torna uma verdadeira gangorra. É preciso, de vez em quando, se desligar das redes sociais e acessar a rede celestial. Acessar a rede espiritual. Nesses tempos, nesses dias, a igreja precisa estar conectada nas redes sociais, sim, até porque os nossos cultos são pelas redes sociais e elas nos ajudam e é muito importante nesse tempo. E nós precisamos delas para manter a igreja nessa sintonia, mas a igreja também precisa, e eu desafio você a ficarmos ligados numa rede espiritual. A rede espiritual é quando a igreja toda está conectada com Deus em oração. Além das redes sociais, conecte-se a uma rede espiritual. E a nossa rede espiritual é essa, todos os dias, nesse horário, reúna-se com a sua família, oremos juntos, estejamos conectados nessa rede espiritual. A rede espiritual que vai trazer até nós a rede celestial, vai nos colocar em contato com a rede celestial. Então, meu querido irmão, meu nobre amigo, você que está desfalecendo, você que está cansado, busque o trono da graça. No isolamento, clame. E você vai saber, quando você clamar, você vai saber que Ele nunca te isolou. Deus nunca te isolou. Deus nunca isolou Jonas. Não. Jonas estava sob o olhar do Todo-Poderoso. Deus nunca te isolou. Deus nunca isolou nossa cidade. Deus nunca isolou a sua família. Deus nunca isolou a igreja. Ele está atento ao nosso clamor. Deus nunca nos deixou no vácuo. Quando você manda uma mensagem pela oração, Ele responde. E Ele vai sempre responder. Ele nunca vai te deixar no vácuo. Ele vai responder ao teu clamor. Então, acessa a rede celestial pelo teu clamor. Clame ao Senhor. Em tempos de isolamento, a melhor terapia é a oração. A oração nos conecta à rede celestial. E uma vez conectados a ela, Deus não vai nos deixar no vácuo. Ele vai nos responder. Ele vai responder você. Então ore. Emita um clamor a Deus de onde você está. Do auge do isolamento, clame, busque, ouça, entregue a sua vida ao Senhor. Vemos no texto também que o Senhor nunca se distancia da alma que o busca. Deus nunca está distante da alma que o busca. O versículo 1 diz que lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Do ventre do peixe, do fundo
do mar. Lá de onde ele estava, da barriga do peixe, Jonas estava no fundo do mar. E quem estava lá? Deus. Jonas estava no ventre do peixe. E quem estava lá? Deus. Jonas nunca esteve só. E é isso que o Salmo 139 diz, deixa bem claro para nós. Se subirmos às maiores alturas, Deus está lá. Se descemos ao mais profundo do mar, Deus vai estar lá. Deus está em todos os lugares. Tudo está presente ao Senhor. Ele é onipresente e Ele nunca nos deixa só. Recordando um pouco o início da história de Jonas, ela começa com Jonas querendo ir para bem distante de Deus. Deus diz a Jonas, vai a Nínive. Jonas se levanta para ir a Tarsis. Tarsis era uma das cidades mais distantes do mundo conhecido da época. Vai então a Tarsis. Jonas queria ir para o mais distante possível da presença de Deus. E ele vai então, ele procura ir a Tarsis, vai parar no fundo do mar e Deus está lá. No capítulo 1, Jonas quer estar longe de Deus. No capítulo 2, Jonas quer estar perto de Deus. E Deus estava perto. Quando Jonas quis que Deus estivesse longe, Deus estava perto. E quando Deus quer Jonas perto, Deus está lá, perto dele. Jonas pecou ao fugir. Jonas pecou ao se afastar do chamado. Jonas pecou ao dizer não para Deus. E agora clama, e quem está lá pronto para responder? Deus. Deus ouve ao Jonas que foi desobediente. Deus ouve hoje ao Jonas que foi desobediente ontem. O nome disso é graça. Graça. Deus ouve até mesmo quando nós o desobedecemos. Claro que isso não é dizendo, desobedeça. Não queira pagar o preço da desobediência. Não queira pagar esse preço. Mas se você desobedeceu a Deus e quer voltar para Ele, faz uma oração. Clame a Ele. Ele está perto de você. Ele não está longe de você. Deus estava no ventre do peixe com Jonas. Jonas estava nas profundezas e Deus estava lá. Nas alturas ou nas profundezas, Ele está. No bem-estar ou na crise, Ele está. Na saúde ou na doença, Ele está sempre perto. Isolado das pessoas, longe de tudo, longe do mundo, e Deus estava lá com Jonas. E isso também acontece conosco. Isolados, mas nunca sós. Em casa, com a família, mas também com Deus. Se tem que ir ao trabalho, você vai e vai com Deus. Você que tem que estar na linha de frente, trabalhando, atuando, correndo risco, mas com Deus. Deus está perto da alma que o busca. Deus nunca se distancia de quem busca a Ele. Nesse momento, Deus não está sentado numa cadeira, observando o que está acontecendo com o mundo. Deus não está nesse momento jogando contra os seres humanos. Não. Deus, o Deus que governa tudo com providência, está no controle. Até mesmo para um vírus tem uma razão de Deus. Não sabemos qual, mas Deus sabe qual a sua razão, qual o seu propósito. Quando Ele permite o mal, Ele sabe o que está fazendo. Ele sempre sabe. Nós não sabemos agora, mas saberemos. O nosso papel agora é clamar pela intervenção do Senhor. Deus está perto. Deus está em nossas angústias, em nossos medos. Ele está. Nas nossas crises, Ele está. Quando pecamos, Ele se entristece, mas está pronto. Está pronto a ouvir a nossa oração, o nosso clamor por Ele. Deus está em nossas angústias, em nossas crises, em nossos dias mais temerosos, em nossas lutas mais angustiantes, em nossos medos mais profundos, Deus está.
E quando estamos em nossas casas, em nossos cultos, Deus está conosco. Não é um Deus que está apenas no templo. Ele está em nossas casas, ouvindo a oração, recebendo o culto que estamos oferecendo a Ele. E aquele que se afastou do Senhor precisa voltar correndo, dizendo: Senhor, aqui estou. Se você clamar, Ele ouve. E se porventura você é alguém que está hoje distante de Deus, não no ventre do peixe, mas se você está, e talvez alguém que me assistindo, que está hoje vivendo na rua da amargura, talvez alguém vivendo no vale de lágrimas, talvez alguém no mar de sofrimento, talvez alguém em meio às ondas de medo, talvez alguém nas garras do desespero, talvez alguém em dias angustiantes, talvez alguém esteja no fundo do mar das ansiedades, talvez alguém nas garras da crise. Onde quer que você esteja, qualquer que seja o teu estado, Deus está perto. Deus está perto e pronto a ouvir o seu clamor. Deus nunca se distancia da alma que o busca, daquele que recorre a Ele. Recorra ao Senhor. Jonas orou do ventre do peixe e você pode orar de onde você está. No local ou no estado em que você se encontra, você pode e deve orar ao Senhor. Então clame ao Senhor, porque Ele está perto. Deus está sempre perto daqueles que têm um coração quebrantado, um coração que é totalmente voltado para o Senhor. Volte para o Senhor em arrependimento, em oração e em clamor, que Ele vai te ouvir. Aprendemos ainda com Jonas que o pior isolamento é a solidão da alma. O pior isolamento é a solidão da alma. Nós aprendemos, como eu disse, aprendemos aqui nesse texto, temos aprendido com Jonas que Deus ouve o nosso clamor. Temos aprendido que Deus está sempre perto da alma que o busca. E aprendemos também que o pior isolamento é a solidão da alma. Jonas diz no versículo 2, do ventre do inferno gritei. Ventre do inferno. Isso significa, de maneira figurada, o inferno na alma. Jonas sentiu-se no inferno. O profeta aqui está lamentando o seu isolamento. Mas o que ele lamenta não é o isolamento social, não. O que ele está lamentando não é estar distante das pessoas, não. Ele está lamentando a solidão espiritual. Está lamentando o isolamento espiritual. Está sentindo-se longe de Deus. Há muita gente reclamando do isolamento, tal, querendo estar perto das pessoas. Pior que o isolamento social é a solidão da alma. Na vida não há nada pior que a solidão da alma. O isolamento social no qual estamos, claro, não é bom, queremos estar perto das pessoas, tal. Estamos sentindo na pele o quanto não é bom, mas a solidão da alma é bem pior. E como? E como é pior? O estado do profeta aqui é de medo, é de angústia, é de desespero. Ele estava sentindo tragado pela morte. Longe de Deus, distante do Senhor, ele diz, do ventre do inferno. Distante de Deus, ele se vê no inferno. Distante de Deus, parece que a única coisa que se consegue ver é morte, angústia, desespero e dor. São essas coisas que o profeta consegue ver. Aprendemos que não vale a pena viver longe de Deus. Longe de Deus, a alma padece. Longe de Deus, a alma sofre uma solidão infernal. Solidão
infernal, longe de Deus. Jonas que o diga. É por isso que o autor do hino 360 do cantor cristão escreve e canta de maneira extraordinária: do teu cuidado terno me cerca, ó Salvador, porque se tu ao longe está, eu fico sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e tua forte mão sentir, a minha mão suster. Perto de Deus é o melhor lugar. A solidão da alma que Jonas enfrentou é nada mais, nada menos do que o distanciamento de Deus. Jonas se viu no mundo sem Deus, no fundo do mar sem Deus. E Jonas chama isso de inferno. A verdade, inferno significa a ausência de Deus. O inferno é um inferno porque Deus não está lá. É isso que faz do inferno inferno. É o lugar onde Deus não está. A vida sem Deus é um verdadeiro inferno. Você hoje está isolado das pessoas. Você está isolado das pessoas há alguns dias e já está sentindo o peso disso, já está sentindo a ausência, sentindo o quanto isso não é bom, o quanto isso é angustiante, e já pensou viver isolado de Deus? Já pensou viver isolado das pessoas e de Deus, como Jonas estava? As pessoas fazem parte da nossa vida, elas nos alegram, nos confortam. A vida se torna interessante com as pessoas. A vida é mais interessante e é melhor com Deus. E a vida é pior. A pior experiência de vida é sem Deus. Sem Deus, a vida se torna pior que a morte. E quando eu falo nisso, quando eu falo de solidão da alma, lembro-me da solidão que Cristo enfrentou na cruz do Calvário. Ali, ele conheceu ódio, sede, solidão, quando ele estava lá padecendo pelos nossos pecados. Tanto é que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, no momento em que carregou nossos pecados, estava sentindo a solidão da alma. Na cruz, Jesus conheceu a pior solidão. Ele conheceu a solidão infernal. Se nós tememos uma quarentena, se tememos o isolamento social, se tememos a ampliação do isolamento social, deveríamos temer ainda mais a solidão eterna. A solidão eterna da alma num lugar em que não há Deus. Solidão eterna é o que está reservado para aqueles que não se voltarem para Deus. Solidão eterna é o que está reservado para aqueles que não receberem Jesus como Salvador. Solidão eterna é o que está reservado para você que ainda não recebeu Jesus Cristo em seu coração. Não queira experimentar a solidão eterna em um lugar cujo nome é inferno, exatamente porque Deus não está lá. Não queira experimentar isso. Não queira passar por isso. Porém, se você voltar o seu coração para Deus, recebendo Cristo como Salvador, você será abraçado pelo Todo-Poderoso Deus. E você nunca mais enfrentará a solidão eterna. Mesmo no isolamento social, até mesmo na morte, você nunca estará só. Volte-se para Cristo. Receba-o de todo o coração. Entre num relacionamento gracioso com Deus. E experimente o que é a maravilhosa experiência da vida com Deus. Ele nunca vai deixar você só. Isolado das pessoas, nesse momento, sim, mas nunca só. Nunca só porque Deus está com você. Nunca só porque Deus nunca se distancia da alma que o busca. Nunca só porque Deus está conosco. É certo, e Deus sabe, que nesse mundo nós não temos como avançar sozinhos. Somos frágeis, pequenos,
finitos, pecadores, e agora ainda mais o quanto nós precisamos da graça de Deus. Parece que agora precisamos mais do que em todos os tempos, em todas as épocas. Muito mais agora. E você que ainda não se rendeu a Jesus, faça isso o quanto antes. Não queira experimentar a solidão infernal. Não queira isso. Portanto, esses dias de isolamento estão nos lembrando da nossa fragilidade, da nossa limitação, mas também esse tempo todo e tudo que está acontecendo nos lembra que nós nunca estamos sós. Isolados sim, sozinhos nunca. Porque Deus está conosco. E Ele disse em Hebreus 13:5, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Ele disse através do profeta Isaías, no capítulo 43, você está escrito nas páginas das minhas mãos. Você está nas minhas mãos. Ele diz ainda no livro do profeta Isaías, falando através do profeta, ele diz, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, eu nunca vou te esquecer. Deus nunca vai te esquecer. Deus não te esqueceu no meio do isolamento. Deus não te esqueceu no meio da crise. Deus nunca esqueceu e nem vai esquecer de você. Isolados sim, sozinhos nunca. Nunca vamos estar só. Você nunca vai estar só. Clame. Clame a Deus, que Ele te ouve. Saiba que Ele está sempre perto. Ele está sempre perto. E procure a cada dia viver nesse relacionamento com o Senhor. Alimente o relacionamento com o Senhor. Portanto, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus continue cuidando de você em meio a esses dias. E use o recurso da oração. Conecte com a rede celestial. Vive em parceria com Deus. E saiba que Ele está cuidando de nós o tempo todo. Ele é o divino companheiro no caminho e que nunca vai nos deixar só. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você que ouviu essa palavra, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, entregue seu coração a Jesus. Reflita sobre isso. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Agora, a você, meu irmão, cruze sua cabeça e agradeça ao Senhor porque Ele está com você e nunca vai te deixar só. Ore por alguém, meu irmão, ore por alguém que você sabe que precisa receber Jesus. E você que me assiste ou me ouve, que ainda não aceitou Jesus, faz uma oração agora, entregando sua vida a Jesus. Cruze sua cabeça, enquanto vamos ouvir uma canção que o Reginaldo vai cantar. Você poderá então fazer essa oração ao nosso Deus, que Ele vai te ouvir. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Se você fez uma oração entregando sua vida a Jesus, entre em contato conosco. Entre em contato com alguém que você conhece da nossa igreja. Nós poderemos então dar a você todo o acompanhamento que você precisa e orientar você em relação aos primeiros passos da fé cristã. E logo logo nós vamos poder, no tempo que Deus permitir, nós poderemos estar juntos, tendo você como igreja do Senhor. Entre em contato conosco. Nós teremos a maior alegria em passar mais detalhes
a você sobre a vida com Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto, agradecidos a Deus que nos permite estar mais uma vez, poder anunciando a palavra, agradecidos aos meus irmãos em Cristo, os membros e congregados da nossa igreja. Deus continue abençoando sua vida. Lembrando que hoje encerra a nossa campanha de missões e os grupos têm até o dia 25 para estarem passando a nossa oferta missionária aos nossos tesoureiros. Lembrando também que a nossa campanha de arrecadação de alimentos, ela continua em nossos grupos. Os PGMs continuam fazendo essa campanha, porque nós precisamos continuar exercitando o amor e cuidando uns dos outros. Amanhã eu estarei passando a programação para a semana. Nós queremos que Deus está no controle e a programação acontecerá da forma como o Senhor nos orientar. E amanhã estaremos passando então a nossa agenda para essa semana. Estamos certos de que Deus está cuidando de nós. Enquanto tudo está acontecendo, tudo está no controle de Deus. Portanto, meu irmão, confie, ore, descanse, porque tudo está no controle de Deus. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Tenha uma semana muito abençoada, vivendo debaixo da maravilhosa graça do Senhor. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.